Mas vamos lá. E vejam só. Pobreza cai no Brasil em 2022 e atinge 31,6% da população brasileira. Em números absolutos, a quantidade de pessoas consideradas pobres baixou de 78 milhões para 67,8 milhões em 2022. E aí a nota fala de auxílio, disso, daquilo, outro, etc. 2022 foi um ano que, inclusive, o mundo enfrentou um colapso no preço dos combustíveis, né? O preço do petróleo foi lá para cima. Todos os países do mundo fizeram alguma coisa para tentar conter este aumento, mas só no Brasil o presidente foi criticado, aí por medidas eleitorais disso, eleitoral aquilo outro, etc, tudo mais. Tá aí, ó. Podem reclamar, podem falar o que for. O legado do ano de 2022 é esse daqui, ó. Tirar mais de 10 milhões de pessoas da pobreza. Mais de 10 milhões de pessoas da pobreza. A imprensa podia reconhecer isso, podia reconhecer ao longo do ano passado, mas não. A imprensa prefere noticiar aqui, olha, o Lula vai implementar um novo imposto. Entenda por que isso é bom. É o que se tornou a imprensa nacional. Mas beleza. Vamos falar de educação. Algumas coisinhas. No Brasil fizeram já um levantamento. Quais são as regiões com maior índice de analfabetismo funcional, e você vê uma certa coincidência em relação às pessoas com menos educação e qual lado elas escolhem para votar, né? Direita ou esquerda. Vocês aí tentem adivinhar, né? Tentem adivinhar. Aí você vê assim, ó. A OCDE registra declínio sem precedentes na aprendizagem de adolescentes. As pessoas não sabem. Eles não sabem. O que pode ter acontecido nos últimos anos, né? Teve um período que acho que basicamente expulsaram as crianças das escolas, as forçaram a ficar em casa, aprendendo na tela de um computador daquele jeito. Mas não sei, né? Alguma coisa que ninguém sabe, foi sem precedentes. No Clube das Nações Ricas, 25% dos jovens tiveram desempenho baixo em matemática e leitura. Não sabe usar algoritmos básicos ou interpretar textos simples. A nota de baixo, já falando do Brasil, a pandemia fez a educação brasileira piorar ainda mais. Será que não foi a pandemia que causou um problema no mundo todo? Por medidas que no final do dia foram meio erradas, né? Até a Globo falou isso. Vamos relembrar o que a Globo falou recentemente. E falando de Brasil, olha essa nota. Olha esta nota. 7 em 10 alunos do Brasil não sabem mínimo de matemática, diz prova mundial. E teve muita gente que ficou só na manchete, porque a manchete ela já é, sabe, alarmista. Fala, rapaz, mas é pior, gente. Por que você vê esse negócio, né? 7 em 10 não sabe o mínimo de matemática. Tá? O que é esse mínimo? Você não tá descrevendo, você tá adjetivando a coisa, mas tá, e o que seria isso? O que essas pessoas não sabem? O que é o mínimo? Porque tem gente que fala, não, pra mim o mínimo é ter um conhecimento ali básico, sei lá, até o terceiro ano. O cara tem o domínio sobre polinômios, equações de segundo grau, trigonometria, geometria analítica, é assunto que o cara vê na escola. Não envolve, você não vê nada ligado a cálculo. Não, é muito pior que se imagina. Você viu, 7 a cada 10 estudantes de 15 anos, aí você ainda vê a idade, porque a depender da idade, tem uma gama de conteúdos que a pessoa viu, né? O mínimo que uma pessoa de 10 anos tem que saber é diferente do mínimo que uma pessoa com 20 anos tem que saber. Esses alunos não conseguem resolver contas simples, nem comparar a distância entre duas rotas, por exemplo. O mínimo. A galera não sabe fazer conta de mais e menos. E também não sabe fazer equações consideradas simples. E, assim, é o que tornou o Brasil. Quem será que essas pessoas vão votar, hein? Olhando o comparativo. Olhando normalmente quem pontua melhor, nas camadas menos escolarizadas. Quem será que ganha com isso? Com esse emborrecimento nacional? O percentual de alunos com baixo desempenho em matemática é de 31% nos países ricos, né, da OCDE. No Brasil é 73%. Mais do que o dobro. Os dados divulgados hoje são referentes a 2022, 4 anos antes de 2018, esse percentual era de 68%, ou seja, só tá piorando, e o fecha tudo só contribuiu para ficar ainda pior. Os estudantes brasileiros mais ricos conseguiram 77 pontos a mais que os alunos pobres na matéria. Você fala, pô, né, isso é esperado, escola particular, normalmente só manda bem. Só que veja, a desigualdade, entretanto, foi menor em relação à média de 37 nações da OCDE, que fica em 93 pontos. Ele tá falando o seguinte, ó, o aluno de escola particular dos países da OCDE, os países ricos, a distância dele pro aluno da escola pública é muito grande. No Brasil, que todo mundo já fala que a educação pública, que assim não tem nem como descrever, né, de tão ruim que as coisas estão. Ele tá falando, não, o aluno de escola particular é só um pouquinho melhor, viu? É só um pouquinho melhor. O pai paga caro, que tá caríssimo, porque no Brasil tudo tem que pagar dobrado. Segurança tem que pagar dobrado, porque o Estado não garante. Logística tem que pagar dobrado. No transporte público demora muito tempo na maior parte das cidades. Aí o cara vai acumulando, ganha pouco, paga muito imposto e ainda manda pra escola, mas não aprende. Em ciências, a esquerda adora, 55% dos alunos não sabem o mínimo esperado sobre a disciplina. Esse estudante não consegue reconhecer a explicação certa para fenômenos científicos, por exemplo. E essa turma que acusa, né? Ai, negacionista, ai, isso. É os seguidores da Jockey e do Felipe Neto. Aí, é sempre bom lembrar. Com um tempinho passado, em dezembro de 2021, 2 anos atrás, a Globo publicou um editorial. Editorial, você não sabe a diferença do editorial para notícia, é esse aqui, ó. A opinião do Globo. O editorial fala em nome do grupo. A Globo, em nome da Rede Globo, deixar crianças longe da escola foi um crime. A situação do Brasil, que é calamitosa, podia estar menos pior. Por quê? Ó, você vê, 16 de abril de 2020, um ano e meio antes, da nota da Globo, um ano e 8 meses antes, contrariando recomendações do MS da Ciência, Bolsonaro volta a defender reabertura de escolas. Era o louco. O louco, mas tá aí agora, né? Tá aí agora. E o prejuízo quem paga é a nação inteira. Só o pai e a mãe sabe do problema que tem pra resolver. Ainda falando de educação, é triste de ter que ver uma notícia como essa. Tem que falar, vitória. Mas, gente, era uma vitória que não precisava existir.
As coisas no Brasil estão ficando tão complicadas que tá tendo que ter um projeto de lei para garantir que não vai ter todes. Os documentos, né, comunicações oficiais. Ali, ó, Câmara aprova projeto que barra todes e determina linguagem simples em órgãos públicos. Então, projeto de lei, porque do jeito que tá, se deixar o Lula solto, pronto, acabou, destruiu o português. Vai destruir o português. O Lula ainda teve a cara de pau de falar, se vocês ficarem só no Twitter, vocês não vão aprender o português, vocês têm que começar a ler mais livros. O governo do Todes tá querendo dar aula de português. É do jogo. Hipocrisia e esquerda sempre de mão dadas. Aí, veja, uma notícia ligada à educação, a gente chegou a comentar nos últimos dias, que falava assim, ó, entenda a diferença da renegociação do FIES sobre Lula e Bolsonaro. Porque Lula tá soltando vários programas, né? E tá falando, agora a gente tá valorizando isso, valorizando aquilo outro. Na parte do tempo, são programas que já tinha no governo Bolsonaro, ele só mudou o nome. Tipo, Bolsa Família. Não pode ser Auxílio Brasil. Esse for Auxílio Brasil, vai ficar pensando em Bolsonaro. Tem que manter Bolsa Família, que Bolsa Família tá ligada ao PT. É tudo assim. É só o nome. Não pode ser Casa Verde e Amarela. Tem que ser Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque senão vão achar que foi Bolsonaro. Aí diz, ó, a iniciativa, no entanto, não apresenta novidades significativas com relação à medida que substituiu, aprovado durante a gestão de Bolsonaro, até mesmo o valor máximo de 99% de desconto, enfatizado por líderes do governo, já estava vigente. Só que é o bom dessa nota? Coloca ali uma tabelinha de comparação. E eu acho que a matéria foi infeliz. É uma boa matéria, mas ela foi infeliz quando fala que não apresenta novidades. Apresenta muitas novidades, só que pra pior. As novidades são pra baixo. Que você vê, ó. Tá ali, como foi publicado, Lula e Bolsonaro, da publicação, contemplados, né? Grupo de beneficiários. Divide estudantes, grupo, em 3 grupos. Divide estudantes em 5. Olha a grande mudança. O Lula vai em mais grupos. Danado. Renegociação. Limita as negociações a até 150 parcelas mensais e sucessivas. O de Lula sugere, mas não limita, em até 150 mensais e sucessivas. Mudou um pouquinho. Só que agora que vem as diferenças mais gritantes. Estimulou contemplar 2 milhões e 400 mil estudantes. Bolsonaro. E o Lula, metade. 1 milhão e 200. Então teve diferença. Lula cortou pela metade. A meta de Bolsonaro. Isso em número de pessoas. Em relação a valores. Aí, irmão. Ih, rapaz. Aí não dá nem graça de comparar. 2,4 bilhões durante o governo Bolsonaro foram regularizados e 9,8 bilhões foram perdoados. Você soma os dois, vai dar o quê? 12,2 bilhões. O de Lula, 108 milhões. A gente tá falando de quê? 10, 100, 120 vezes a menos. 120 vezes a menos, o valor só vai contemplar metade das pessoas. Não tem muitas diferenças significativas, né? Não tem nada, tá bem claro. Um governo não tá nem pra educação, não, tem que dar uma segurada aqui no orçamento, que é pra garantir as emendas, não sei o quê. Então, os cortes que vêm sendo feitos, né? Cadê a Secretaria de Alfabetização? Fala tanto, a alfabetização é importante, o português. Cadê? O único governo da história desse país que um dia alçou a alfabetização a um grau de secretaria, pra dar essa importância, pra ter um foco, foi o governo Bolsonaro, né? Tínhamos lá o nada da linha à frente. E ainda falando de educação, ontem Bolsonaro estava na Câmara, até a Folha de São Paulo comenta, Bolsonaro é tietado em evento na Câmara ao lado de Tarcísio, o lançamento da frente parlamentar das escolas cívico-militar. Jair foi tietado durante o evento, o lançamento da frente parlamentar de apoio às escolas cívico-militares. Ele afirmou ainda que essas unidades não praticam doutrinação em sala de aula. A gente tá no ponto que, assim, não precisa nem inventar a roda, sabe? Não precisa vir com um método de ensino fantástico. Podia até manter o Paulo Freire. Só para de doutrinar, cara. Só para de doutrinar, começa a dar aula, que as coisas já melhoram. Para de doutrinar, começa a dar aula e já melhora. É o ponto que as coisas estão no Brasil. Mas antes, ontem estava tendo julgamento das leis estatais, né? E aí a turma começou a falar, isso aqui tá meio complicado, viu? Tá meio complicado. O presidente Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, chegou a falar, ele chega a citar Nelson Rockefeller, fala, Nelson Rockefeller disse, não existe negócio melhor no mundo do que uma petroleira. Esse é o melhor negócio do mundo. E o segundo melhor, uma petroleira bem administrada, é o melhor negócio do planeta. E o segundo melhor negócio do planeta, o Nelson Rockefeller, é uma petroleira mal administrada. Aí o Barroso fala isso pra falar o seguinte, e no Brasil, rapaz, conseguindo botar pra Petrobras ter prejuízo. E olha que é difícil, viu? E olha que é difícil. Então, assim, tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão, né? São alguns ganhos importantes. E aí o Mendonça votou contra. O Barroso nessa fala, obviamente, fica contra essas mudanças que a esquerda quer propor. O Fux comentou lá no plenário que, ó, eu sei, vocês falaram, Lava Jato, mas teve algumas coisas importantes. Teve algumas coisas que foram importantes daí, não dá pra esquecer. Olha a empolgação. E aí o PT resolveu, né, colocar uns panos quentes. Eu tô falando disso, nem dava pra medo do Congresso. Mas guarda isso na cabeça. Guarda isso na cabeça. Começando por aqui, ó. Se acordo para manter vetos, o governo consegue adiar mais uma sessão do Congresso. O governo não está conseguindo avançar na pauta que ele queria no Judiciário, não está conseguindo avançar com o que ele queria no Congresso. Sem conseguir chegar a um acordo para manter vetos importantes à pauta econômica, líderes do governo decidiram adiar mais uma vez a sessão do Congresso que estava prevista para ser realizada nesta quinta-feira. Os principais pontos de divergência são arcabouço fiscal, do que trata do CAF e o projeto de exoneração da Folha. Nós pedimos ao Pacheco um tempo, e o Pacheco deu. Quem pediu foi o Randolph. Após a expectativa de um acordo, o clima entre o governo e o Congresso voltou a ficar tenso nesta semana, após o presidente Lula comparar parlamentares ligados ao agronegócio a uma raposa cuidando do galinheiro. E tá aí, dor de cabeça. Sobre a questão até da raposa cuidando do galinheiro, perguntaram pro Fávaro, e aí, ministro da Agricultura? Não sou comentarista de falas do presidente. Diz Fávaro sobre críticas de Lula a ruralistas por marco temporal. Ninguém quer se intrometer, né? Ninguém tá nem aí.
Esse cara era pra se debruçar sobre a agricultura no Brasil. Não, ele tá do lado do Lula, da esquerda, do PT, só pra blindar. Aí que vem o que eu tô falando. Teve aí, ontem, derrota no Congresso, não tá conseguindo avançar com as coisas, pediu 2 autos pro Pacheco, o Pacheco prontamente, né, um vassalo do Lula, cedeu. E a agenda que o governo tem um foco gigantesco, é o que permite algumas nomeações, tipo o Paulo Câmara, acho que é esse que fala no Banco Nordeste, né, perdeu a eleição, aí o Lula não deixou desamparado, mais outros nomes aí muito complicados, até o nome do próprio Mercadante, né, complicado, enfim. E aí, olha que manchete engraçada. Governo Lula quer solução via Congresso para impasses sobre políticos em estatais. Por quê? O Lula agora vai deixar de judicializar as coisas? Não. Um dos receios do Planalto é de que o plenário da Corte derrube a liminar concedida em março pelo Lewandowski, que derrubou restrições para políticos assumirem postos estratégicos em estatais. Nas contas de integrantes do governo, na atual composição da Corte, seria difícil chegar a um total de 5 votos na sessão de hoje para acompanhar o entendimento de Lewandowski. Bem que não tem voto, né? Então, parece que o governo Lula está trabalhando assim, ó. Quando ele tem voto no Congresso, ele vai pelo Congresso. Quando ele não tem voto no Congresso, ele vai pelo Judiciário. E quando ele não tem voto nenhum dos dois, aí ele suspende aí. Suspende aí pra não perder, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver entre nós. Só não tem espaço pro Brasil. Só não tem espaço pro Brasil. Só não tem. Falar de Lula e agenda nacional é falar de qualquer coisa menos do Brasil. É sempre pessoas, grupos de interesse, propostas estranhas. Só não tem espaço pro Brasil. Aí, veja como são as coisas. Veja como são as coisas. O PT, todo mundo viu o que foi feito no passado. E o PT tá insistindo nessa história das estatais para tentar trazer as mesmas pessoas que causaram confusão no passado. Aí imagina se essa lei cai por terra, né? Não, desculpa. Imagina se essa lei, se essa liminar do Lewandowski não cai. Mas se não cai, ou sei lá, ou até que cai, mas o Congresso vai lá e aprova. Não, agora pode cair. Pode cair toda a companheirada, Petrobras, BNDES, pode fazer a festa. Faz a festa com força. Olha essa notícia. Essa notícia é a cara do que o PT faz quando tem espaço para fazer as indicações dos companheiros. Após ser exonerado no EBC, criador do Dilma Bolada volta a trabalhar com Eduardo Paes com um salário de 32,8 mil. Será que foi contratado pelas suas habilidades especiais? Ou será que é tipo uma contratação à la Duda Lima? Não, vou te contratar porque você vai me apoiar, né? Você vai me apoiar pra eleição, você vai me apoiar, a gente vai ser amigo, então eu vou te colocar aqui, né? O PT vai ter que abraçar minha campanha. Espero que até dê tempo de comentar sobre o Rio. Temos boas notícias vindo aí do Ramagem. Aí, eu achei engraçado a questão da Globo. Relembra um pouco do passado do rapaz do Dilma Bolada. Em 11 de maio de 2017, após o ministro Supremo retirar o sigilo das delações de Mônica Moura, esposa do publicitário João Santana, veio a público uma citação ao criador do perfil. Jefferson foi citado por Mônica, que disse que ela e o marido João Santana pagaram 200 mil reais ao criador do Dilma Bolada na campanha eleitoral de 2014. O dinheiro, segundo Mônica, teria sido pago a pedido do coordenador de campanha, Edinho Silva, sob o argumento de que o trabalho do ator era vantajoso para a imagem da então presidente. Blogueiro de crachá? Será? Não sei. A pedido do então Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, enviou os indícios para o Ministério Público Federal no Paraná, mas o caso não foi adiante. É por coisas assim que muita gente bota a mão na cabeça e se pergunta por que o PT quer derrubar a lei das estatais? Por que o PT quer derrubar? O que é que o PT quer fazer com isso? Aí, isso daqui vem na mesma linha. Mesma linha. Agora essa aqui é descarada. Gente, o Rodrigo Maia, me perdoa, não me parece um gênio. Rodrigo Maia não me parece um gênio, não me parece um mestre dos números, etc. e tudo mais. Eu tô falando isso por quê? Porque atualmente o Rodrigo Maia, ele está presidindo a Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Não acho que o Rodrigo Maia é um cara com grandes conhecimentos financeiros, mas pode ser que seja, posso estar enganado. Eu acho que o Rodrigo Maia está sendo... conseguiu esse espaço muito mais pela sua capacidade de articulação, diálogo, e que é do jogo, né? Um cargo como esse, um cargo de gestor. Aí, olha essa notícia. Lira e Rodrigo Maia afinados na discussão da reforma administrativa. E você vê que o Lira está empenhado nisso. Você acha em seu coração que o Lira ele tem uma preocupação em cortar custos da máquina pública porque ele está preocupado com a saúde fiscal do Brasil? Você acha que ele está preocupado com o Brasil? Você acha em seu coração que o Lira tem essa preocupação? Talvez você diga, não, isso eu não acredito que o Lira esteja preocupado. Mas eu também não consigo pensar, né? O que o Lira realmente gostaria de fazer? Não sei. O que eu sei é o seguinte. Tem uma gama de políticos, né? Do PP, que rapaz, sabe? Lá, sai da política, vai trabalhar no BTG. Você vê que a turma do PP e o BTG tem assim um negócio de amizade. Sempre que tem um evento do BTG, o pessoal do PP tá lá, todo pimpão, bonito. Adoram tirar foto com o André Esteves. Uma coincidência. Aí você vê que terça-feira que vem, Lira vai fazer a abertura de um seminário sobre o tema. Reforma administrativa. Pra quem? Pros políticos? Não. A Febraban. Anos atrás, o Paulo Guedes acusou a Febraban de ser a casa do lobby. Não sei por quê. E aí, além, Lira, Febraban, Rodrigo Maia, 100% alinhado, e o Rodrigo Maia tá aí, Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Gente, é tudo, né? De bancos a qualquer pessoa que os financistas, né? O mercado, os Faria Limes, o Rodrigo Maia.
mas participará de um painel sobre caminhos políticos e institucionais para se alcançar o consenso em torno da reforma administrativa. A reforma administrativa, ela não só mexe na redução de cargos. A reforma administrativa, ela também pode mexer no funcionamento do governo. Sabe? A hierarquia, o organograma, a divisão de cargos, mais pra cá, menos pra cá, etc. Tudo mais. Você pode fortalecer um setor, você pode enfraquecer outro setor. Vocês não acham muito estranho que os banqueiros, que a Faria Lima, todo esse pessoal, tem interesse em discutir a reformulação do Estado brasileiro? Quando a gente olha pra Faria Lima, só consigo pensar na coisa, né? Que eles querem o Estado mínimo pra ter o mercado máximo. Não, tira o Estado daqui que não presta, deixa que o mercado toma conta. Deixa que o mercado toma conta. Não sei. Muito estranho. E fica mais estranho. Essa é muito estranha mesmo, viu? Mas vai ficar mais estranho depois, quando a gente fala do Dória. Que é logo depois dessa. Mas só porque a gente falou de Faria Lima, olha aí só. O operador da Faria Lima é acusado de lavar dinheiro para chefão do primeiro comando. Aí o que eu acho engraçado nessa nota é que eles colocam a foto do cara, eles colocam o nome do cara. Quando a nota foi publicada, o LinkedIn dele ainda estava ativo. Dava pra saber onde ele trabalhou, o nome do grande banco, o nome da corretora de investimentos que ele trabalhava, mas a matéria não diz. Não, ele trabalhou, né? O Diego Mazzi de Aquino, ele trabalhou nos últimos anos em um grande banco e uma corretora de investimentos. E, para ser muito sensato e pragmático, né? Agindo aqui com pragmatismo e sensatez, né? Agindo com pragmatismo e sensatez, eu irei me furtar a falar onde ele trabalha. Eu já tenho problemas demais. Então, serei pragmático e sensato. A internet tá aí. No Twitter, o pessoal acha umas fotos sensacionais. Mas sensacionais. E aí você junta com essa notícia do Rodrigo Maia, do Lira, a preocupação, né, com a discussão, o Estado brasileiro. Aí vem o Dória. Se uniu com o Geraldo Alckmin, estavam brigados há 5 anos. Aí você acha que foi algo aleatório? Por orientação de Lula, Alexandre Padilha procurou Dória para uma conversa. O presidente quer promover uma aproximação do empresariado e acha que Dória é a pessoa ideal para adiante promover interlocução, principalmente com o PIB democrático, né? Ou seja, os empresários de esquerda. Toma que faz o L. Quem não faz o L é antidemocrático. Desde que deixou o PSDB, Dória se dedica ao LID, sua empresa que reúne dentro e fora do país empresários políticos, integrantes da justiça. A teoria de um aliado é que Lula deve tentar promover uma discussão mais serena e profunda sobre eventuais correções do sistema político atual. Vamos discutir aqui como a gente vai melhorar. A política tá meio torta, tá meio coisa. Aí, quer uma analogia bacana, pra vocês entenderem? Analogia bacana. Quando teve o golpe, a gente tem que falar assim, né? A gente tá na era Lula. Não pode falar impeachment da Dilma. Foi o golpe. Quando teve o golpe, vamos ser democráticos. Quando teve o golpe, o PT fez lá uma reunião, certa vez, publicou uma resolução. E a resolução falava lá onde eles erraram. Eles falavam, olha, a gente errou em não fazer alterações no currículo militar. A gente errou em não fazer alterações nos critérios de promoção dentro do setor militar. O que você acha que o PT queria fazer com isso? Mudando o currículo e mudar a forma de promoção? Será que era pra as pessoas serem promovidas por, sei lá, mérito ou para serem promovidas por questões ideológicas? Pega essa mesma lógica, transponha para essas discussões, né? Sistema político, reforma tributária, veja quem tá no meio, veja o PIB democrático. Rapaz. Aí depois você não entende por que tiraram o Bolsonaro, né? Depois você não entende por que tiraram o Bolsonaro. E eu vou ser sério pra vocês. Se eu falar pra vocês que em 2022, falei em 2022, ali durante a eleição, se eu falar assim, não, você consegue entender a quantidade de forças que estão torcendo pra derrota comparando com o que eu vejo hoje, eu acho que nem de perto. Hoje as coisas ficam claras. Principalmente as forças internacionais, as forças do mercado, a imprensa, a gente já sabia. Alguns setores também do Estado, a gente já sabia. Mas é uma galerinha que não cansa de surpreender. Aí veja. Aqui é só pra, já que tá falando de mercado, né, isso é bem rápida. O caso que persegue Lehman. Bilionário é alvo de novo processo nos Estados Unidos por suposto insider de 1,2 bilhão de dólares na Kraft Heinz. Aí tá lá, uma gestora austríaca, Asset, está processando o bilionário brasileiro, alguns de seus principais sócios na 3G Capital. O fundo quer reabrir um caso baseado em acusações de que eles arquitetaram um esquema de venda de 1,2 bilhão de dólares em ações da Kraft Heinz, com base em informações privilegiadas em 2018, pouco antes da companhia controlada pelo veículo brasileiro divulgar informações que fariam seus papéis despencarem na bolsa. Essa é a turma que vota e apoia a esquerda. Mas vamos lá. Mais uma, nessa linha, modificações, leis estatais, reforma tributária. Olha que bacana. O AB certificará novo selinho, selo. Vai dar o selinho para os escritórios que estimularem a contratação e promoção da mulher advogada. Selo, é realmente um selo. Ó. Promove mulheres advogadas, terá várias categorias, de bronze a diamante. Aí o Brasil diz, ó, depois só terá o selo quem contratar um índio, uma minoria aqui, uma minoria colar e por aí vai indo. Obviamente, o escritório que não se sujeitar a isso poderá ser mal visto frente aos tribunais. Meio que no início pode ser isso, meio que ser mal visto. Depois, quem sabe, você pode começar, se existe alguma questão de prazo e de urgência na hora de escolher casos para ser julgados, talvez o seu caso, se você não tem o selinho, seja o último, ninguém tem muita pressa, né? Porque você é meio opressor. A gente tem que fazer uma reparação histórica, né? E vamos indo aqui com as pessoas que são isso, aquilo, outro. Até chegar no ponto que, ó, se você não tem um selo,
Você não vai poder trabalhar. Ah, mas eu tenho OAB, e daí? Você tem um selo? Não, então você não pega a tua OAB e vai fazer um concurso público. Resumido, né? E torça pra ter vaga pra homem.